Há quantos anos, mais ou menos, você tem sido ajudante na classe de preparação de novos membros? Desde 87, 88. A gente dá uma rápida passagem, como é que estava a situação, a partir do século IV, basicamente, mais como uma introdução. Mas o forte nosso vai ser quando entrar mesmo na parte da teologia do sacerdócio, e a partir daí começa a vir mais a história sobre Lutero. Então é lá, nesse primeiro concílio de Niceias, Não seria Niceia? Niceia. Eu acho que Niceias era minha amiga. Sua amiga. Era, já falecida. Olá, boa tarde. Meu nome é Wilson do Amaral Filho. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e nós estamos hoje à tarde com muita alegria iniciando uma série de podcasts que vão tratar da história da Reforma Protestante e ninguém mais especial do que o presbítero emérito de nossa igreja, Vlander Zickel. Eu não sei se é assim que pronuncia o seu nome, é assim? Zickel, mas aqui desde Ezequiel, então fica como está. Zickel, pode. Presbítero Vlander tem sido um cooperador da igreja há muitos anos. Há quantos anos, mais ou menos, você tem sido ajudante na classe de preparação de novos membros? Desde 87, 88. E a partir dali foi se desenvolvendo esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de informação e de formação de pessoas para serem membros da igreja, correto? Exatamente. Tinha a parte de preparação doutrinária. Sei. Depois nós começamos a ampliar mais a parte histórica, né? Sim. E como tem uma certa afinidade com a Alemanha, vamos dizer assim, então me entusiasmei e a partir daí fui pesquisando mais, né? Inclusive com alguns livros que eu consegui lá nas visitas nas igrejas na Alemanha, né? Para ter o idioma mesmo original, né? Então a história que nós vamos oferecer para os nossos ouvintes é uma história principalmente do primeiro momento da Reforma Protestante. A gente dá uma rápida passagem, como é que estava a situação, a partir do século IV, basicamente, mais como uma introdução, mas o forte nosso vai ser quando entrar mesmo na parte da teologia do sacerdócio, e a partir daí começa a vir mais a história sobre Lutero. Que bom. Eu estou entendendo que tudo quanto a gente precisa saber a respeito da igreja primitiva foi escrito no Novo Testamento. Basicamente, nós temos a formação das primeiras igrejas. Sim. E depois disso o cristianismo se propaga e a partir desse tempo o registro bíblico cessa. Uhum. E nós temos a partir daí historiadores, pais da igreja, mas a sua proposta de trabalho será exatamente a partir do IV século. Isso. Mas como eu falei, é uma passagem mais rápida, né, só para a gente se situar, e depois nós vamos avançar e daí nós vamos ver mesmo como é que foi, né, a parte da reforma, a parte de Lutero, a família, a implicação, tradução pro idioma alemão, né, do Novo Testamento, depois do Velho Testamento, as revisões, né, os estudos, as consequências, a expansão, até chegar propriamente quando foi definido assim o nome protestante. Sei. Olha, você que está nos ouvindo, vai ser uma bela experiência fazer essa viagem conosco. É o que a gente espera, né? Eu espero que você fique conosco até o final. Sim. Muito bem, Vlander. Vamos então, posso lhe chamar assim, não é? Claro. Vlander. Então vamos lá. É amigo de longa data. Vamos começar. E por onde a gente começa? Falando dentro do século IV, no início, antes do ano 312, tá, lá para o ano 305, quando tem a influência de Diocleciano, imperador romano, e é uma época, como a maioria do povo, pelo menos o povo cristão conhece, que era de alta perseguição. Tá?
Então, Diocleciano, para a gente abreviar, o que ele fez? A extensão do Império Romano era tremenda, era grande. Sei. E, claro, né, não é como hoje que você se desloca rapidamente de um país para outro. E o que ele fez? Ele precisava ter uma melhor coordenação, e os romanos eles tinham uma boa estrutura organizacional. Esse Diocleciano, então, ele resolveu dividir o império em 4 macro-regiões, vamos dizer assim. Sei. Nomeou lá uns quatro imperadores, uns dizem que eram imperadores, outros chamam de Césares, tá? Mas isso daí não vem tanto ao caso. E pediu para que cada um então ficasse responsável por uma área, Sei. respondendo a ele. Sei. Só que esse Diocleciano aí, ele era um cara muito violento. E ele, no ano 303, ele solta um decreto autorizando o pessoal a perseguir fortemente os judeus. Sei. Né? O problema era com os judeus. Desculpa, com os cristãos. Ah, não com os judeus, cristãos. Desculpa, com os cristãos. E a ponto de 2 anos depois, ele aumenta com novos decretos, autorizando a destruição, inclusive, dos locais de reunião dos cristãos, autorizando a martirização realmente, tá? O expurgo, queima de todos os escritos, né, eventuais livros que eles poderiam ter, líderes religiosos, tá? Só que mais um pouquinho ele acaba vendo que a situação dele está pesando também, por causa da ameaça dos povos pagãos, que vem mais do norte da Europa, né? Turma que começa a descer, e estão minando já o Império Romano. Sei. Ele acaba renunciando, né? Então esses 4 aqui ficam tomando conta ali basicamente do Império. Tá? É aí que vai surgir a figura de Constantino, por exemplo. Esse Constantino ele estava responsável por uma área nós temos que ver na parte ocidental, né, da Europa, já que na parte que nós chamamos de onde depois vai ser difundida a religião católica ortodoxa, nós chamamos sempre da parte oriental. Sim. Né? Aí tinha outras pessoas. Mas como todo bom romano, ninguém quer dividir, todo mundo quer ser o único, o supremo. Certo. Então começa a ter escaramuças entre os 4. Entendi. Tá? E até que diz, né? Não se sabe até que ponto se é uma lenda, tem os escritos, mas as 2 formas, que esse indivíduo aí, Constantino, ele tem um sonho ou uma visão ou alguma outra coisa, né? Que diz que ele entrando em contenda, né, com o pessoal lá que estava mais na parte oriental, o tal de Magêncio, depois um próprio de Licínio, que ele poderia ter um sucesso. Sei. E ele sonha ou tem uma visão de uma cruz, isso é fato conhecido, né? Sim. E ele coloca esse símbolo nos estandartes, nas proteções de todos os soldados romanos. Sei. E não é que o cara vai e consegue uma vitória. Né? Então, a partir daí, para ele, foi por causa desse símbolo. E se diz que aí, então, que ele teve essa pseudo-conversão. Né? Sei. Ele achou que era isso mesmo, e a partir daí, o que ele faz? Isso foi no ano 312, que ele derrota em 2 combates. Ele derrota Magêncio, primeiro Maximiano, depois o próprio filho, e aí ele assume também o comando de toda essa parte. Isso no ano 312. No ano 313, Sim. então nós dizemos que é o ponto de inflexão, é o ponto de mudança da situação. De alta perseguição, passa então para uma liberdade de expressão, uma liberdade de religião. Porém, não é que ele decreta, existe uma certa confusão dizendo que foi ele que decretou como religião oficial do Império Romano o cristianismo. Não, ele só legalizou. Tá? E o que ele fez? Ele falou, a partir de agora,
os cristãos podem exercer livremente a sua fé, mas os outros podem continuar com as suas religiões pagãs, né? Mas os cristãos não podem mais ser perseguidos. Então ele deu uma chamada liberdade religiosa e proibiu a perseguição. Então já foi uma grande coisa. Verdade. Pelo menos à primeira vista é uma grande coisa, né? Uhum. E agora avançando já, o que ele fez? É impressionante, né, que em pleno século IV, esse pessoal tinha uma visão, começa a discussão entre aqueles vários bispos, né? Tem de Alexandria, tem o tal de Ário, Sim. né? Tem outros nas outras regiões, e ele resolve então já convocar para o primeiro concílio de Nicéias, para já procurar dar uma estruturação, né? Uhum. O que precisa? Bom, precisa colocar, vamos dizer assim, o modo como nós falamos hoje, colocar no papel o que é que vai reger, o que é que vai ser a constituição dessa nova ordem religiosa chamada cristianismo, para ter um pouco de ordem no sistema. Certo. Então é lá, nesse primeiro concílio de Nicéias, eles discutem... Não seria Niceia? Niceia. Eu acho Nicéias era minha amiga. Sua amiga. Era, já falecida. Então, no primeiro concílio, né, tem alguns assuntos assim de expressão, tá? Um principal que ele manda e faz a convocação, né, de mais de 1000 bispos de toda a região. Muita gente. A história diz que tudo pago, tal, mas no fim comparece, acho que 280, alguma coisa assim, para discutir sobre a tese do bispo Ário. Todo mundo já sabe aí, arianismo. Sim. Né? Recentemente até foi falado o que era. Se discutia sobre a natureza divina de Jesus. Certo. Eles não conseguiam conceber a ideia das duas naturezas de Cristo, tá? Mas isso é uma outra coisa que fica mais para a área doutrinária. Também se discutiu sobre a unificação da Páscoa, tá? Para que todas as igrejas pudessem comemorar de uma forma comum, tá? Sei. Não observando mais simplesmente o calendário judaico, mas fizesse uma coisa que valesse a partir de então para as igrejas cristãs. Portanto, fazendo uma distinção cada vez maior em relação ao judaísmo. Isso, para formalizar, né, o que iria valer realmente a partir daquele momento. Sei. Também discutiram sobre a validade de se realizar o batismo, se batizar os povos pagãos, né, quais deveriam ser os critérios. Certo. Também discutiram, em função da data da Páscoa, então a Quaresma, definição baseada no solstício de inverno, que eles chamavam. Que outras coisas mais que eles fizeram de expressão? Você pode consultar as suas informações aí, porque isso vai lhe ajudar. Também tinha do ariano proibição da perseguição, legalização, também a parte do questionamento quanto à licitude do batismo, Sim. A influência já do batismo em relação às almas das pessoas, por isso que deu essa discussão, e com os pagãos, como é que nós vamos proceder? Certo. Em relação ao cânon sagrado também? Não, aí é outra coisa que alguns comentaristas dizem que lá eles definiram o cânon sagrado, né? Mas não. Eu até na minha apostila eu fiz algumas correções para tirar essa dúvida. Houve alguns comentários, discussões, eles discutiram principalmente sobre os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, né? Isso daí praticamente foi configurado, mantido, mas não significa que foi formalizado o cânon, né? Porque é mais para frente no Concílio de Cartago, não sei como é que... Cartago, né? Acho que é que lá é que vai ser formalizado, então, inicialmente aquilo que seria a composição do cânon, certo, que vai dar origem ao cânon católico, né?
que é diverso do nosso. Bom, depois, um pouco mais para frente, aí já vai entrar o Teodósio. Antes de entrar no Teodósio, Sim. foi na época de Constantino que eventualmente se trabalhou num estatuto sobre questões administrativas, Também. clericais. Sim, exatamente. Teria sido na época dele também que se fixou a celebração do Natal em 25 de dezembro? Sim. E aí há uma controvérsia, né? Fala, por que 25 de dezembro? E por isso que se discute sobre uma real conversão, porque a gente tem que lembrar que Constantino, pelo que diz, ele só teria sido batizado praticamente no leito de morte, já em idade idoso, né? E o que acontece? O Império Romano, né, não propriamente o súdito romano, mas dentro vamos dizer assim, das forças armadas romanas, tinha influência do mitraísmo, que é o chamado deus Mitra. Sim. Tá? E que se comemora também a data, né, de nascimento do Mitra em 25 de dezembro. E Entendo. Esse daí é um deus que veio da Índia, como sempre, tudo sai de lá, acabou vindo... Eu pensei que fosse dos Estados Unidos, não, sai tudo de lá. Não. Esse Mitra, ele acabou vindo para onde hoje é o Irã, antiga Pérsia, né? De lá estava na Grécia, influência dos gregos em cima dos romanos, e principalmente na área de combate, na área do exército. E segundo, né, o pessoal, esse Mitra, ele era o deus que intermediava e agia principalmente após a morte do soldado romano, para dar um sentido, uma melhoria no local da alma onde poderia estar a alma do soldado romano. Certo. Tá? Além disso, também se comemorava a Saturnália, né, de Saturno, que era o deus da agricultura, coisa e tal. Então era um monte de coisas, e diz que até as primeiras práticas do Natal, elas eram de tendências pagãs, né? E então, aí foram adquirindo a forma Por isso que nós encontramos no mundo ocidental, especialmente. Exato. E daí que se diz que as questões administrativas, então, começaram a ser determinadas através dele também. Agora, parece que Constantino ainda foi importante na fundação de Constantinopla, né? Sim. Pode falar um pouco disso? Sim, ele resolveu construir a cidade, que ele deu o nome dele, né? Constantinopla, tá? E era a antiga cidade de Bizâncio, que pertencia então ao Império Bizantino. Sim. Tá? E, bom, a partir daí vai... Antes um pouco disso, no ano 330, então ele torna Constantinopla a capital do Império Bizantino, isso em 330, divide o Império Romano. Fica o Império Romano no Ocidente, quando eu falo Ocidente, estamos falando da Europa. Sim. A capital fica em Milão, Itália. Tá? Sim. E no lado romano, no Oriente, fica então Constantinopla, que hoje é Istambul. Tá certo. Então, você disse que ele foi batizado apenas no final da vida e realmente não se sabe se ele foi um convertido. Exato. Mas, sem dúvida, ele acabou sendo um instrumento da parte de Deus para, pelo menos, impedir a perseguição dos cristãos e, ao mesmo tempo, favorecer a proliferação do cristianismo, a expansão do cristianismo. Eu sei que quando alguma coisa é legalizada, muitas pessoas se apropriam disso, mas não com uma conversão real. Uhum. Elas se apropriam disso para ter os benefícios disso. Exato. E eu acredito que isto pode nos ajudar muito bem a compreender o fato de que o cristianismo vai ter sempre um ambiente do contraditório, da perseguição,
dos que são verdadeiramente fiéis, não é? Mas vai demonstrar no decorrer da história que ninguém pode resistir ao poder de Deus, ao chamado de Deus. Tanto que ele foi tão reconhecido pelo bispo, pelos bispos, pelas igrejas, que ele passou a ser considerado o 13º apóstolo de Cristo. Tá? Então ele ganhou esse nome aí, essa homenagem. Tá bem. Pelo que ele fez. Muito obrigado, presbítero Vlander, por esse primeiro episódio. Nós temos a certeza de que o próximo episódio será assim tão emocionante quanto foi este. O presbítero Vlander vai disponibilizar para você o material que ele está usando. Estará disponível na página da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, que é ipjundiaí, tudo junto, .org.br, no menu Mídia, e aí você clicando em Download, você tem o material que nós estamos utilizando nesses podcasts. Faça bom proveito. Um abraço para você que nos ouve. Tchau.